você me conhecesse há alguns anos atrás, jamais imaginaria que hoje eu acordo antes das 5 da manhã. Eu sempre fui aquela pessoa que dormia tarde e acordava tarde, e achava que acordar cedo assim não era pra mim. Eu tinha isso na minha cabeça. Isso desde a adolescência. No meu primeiro emprego, eu era aquela que chegava atrasada, não tinha muito compromisso com o despertador, apertava a soneca uma infinidade de vezes, inclusive colocava mais cedo só para ter o prazer de ficar apertando o soneca até pegar no sono e aí perder o horário mesmo. Tava sempre atribulada, sempre atropelada, a rotina me engolia. Até que já adulta, né, a vida adulta nos pede realmente responsabilidades e de alguma forma a gente vai ter que crescer, vai ter que amadurecer. O que que aconteceu? Eu me mudei para Aracaju e aqui no Nordeste existe uma cultura muito forte das crianças estudarem pela manhã, porque o dia aqui amanhece muito cedo, né? E aí eu visitei uma escola que eu simplesmente me encantei. Me encantei e fui fazer a matrícula. Quando eu fui fazer a matrícula, eu descobri que só existia o período da manhã. Era uma escola nova, estava iniciando, era o primeiro ano da escola e ainda não tinha formado todas as turmas, né? Não tinha criança o suficiente, então eles priorizaram o horário da manhã. Aquilo me foi um baque, porque de um lado estava a escola que eu queria, dentro das nossas possibilidades, realidade financeira e um espaço muito agradável, uma proposta muito bacana, e do outro lado estavam os nossos hábitos, né? Até então, como era a nossa vida, as meninas sempre estudaram de tarde. Nessa época, Olivia estava indo pro segundo ano e Clarinha estava no pré. E eu, meu Deus, como é que vai ser para acordar essas meninas, né, tão cedo? Elas seguiam o meu ritmo, o ritmo da casa, todo mundo naquele esquema. Dorme tarde e acorda tarde. Mas eu falei, eu vou tentar. Eu só vou saber se eu tentar. E aí estava firmado um compromisso, né? Eu matriculei as minhas meninas no período da manhã, então eu precisaria acordar muito cedo. E quando eu falo cedo, era por volta ali de 5:30 da manhã, para poder fazer toda a rotininha delas e levar elas até a escola. Mas o medo ainda tomava conta de mim, né? Como é que vai ser? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Porque até então minhas experiências acordando cedo não eram positivas, né? E isso foi uma sexta. Eu passei o final de semana muito angustiada, com muito medo. Meu Deus, o que eu fiz? Arrependida. Eu estava extremamente arrependida, mas já tinha feito a matrícula. Falei, agora eu vou precisar viver, né, essa experiência. Levei as meninas no primeiro dia e começou a ser muito mais tranquilo do que eu imaginava. E aí com isso vem aquela ideia, né, de que os nossos monstros só ficam muito grandes porque a gente alimenta ele, né, o tempo todo ali, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas angústias. Isso foi me ensinando a calma, vamos viver uma coisa de cada vez. Você vive a experiência e aí você tira a sua conclusão. Isso eu levo para minha vida até hoje, não só em ocasião da escola, mas diversas experiências que me fizeram a enxergar a vida dessa forma. E com isso se deu a nossa nova rotina e a necessidade, né, de estabelecer um novo hábito, uma nova forma de se viver até então desconhecida. E a minha virada de chave se deu quando, logo após deixar elas na escola, eu comecei a fazer uma caminhada matinal na praia. A escola era muito pertinho da praia e a gente, inclusive, passava pela praia todos os dias. O caminho era muito agradável, muito gostoso. Acordar naquele astral já era algo muito bom, não tinha trânsito e aquela paisagem linda. Só quem tá aqui no Nordeste, quem já visitou, enfim, sabe o céu maravilhoso que existe aqui, esse céu azul. Eu falo que ele inspira. Não tem como ter um dia ruim olhando para um céu lindo, maravilhoso desse. Então eu comecei a fazer essas caminhadas. Quando eu comecei a colher o benefício da minha manhã mais produtiva, eu voltava para casa muito disposta. Foi uma junção de coisas, né? Eu passei a acordar, dormir mais cedo para conseguir acordar mais cedo. Depois disso, tinha esse clima gostoso da manhã iniciando. Aí tinha a minha caminhada na praia, o contato com a natureza, o sol, a vitamina D, aquela energia boa. Voltava para casa, assim, eu tava no sedentarismo nessa época, então eu voltava para casa com uma atividade física, aquilo liberava uma endorfina. Eu não tinha esse entendimento, tá? Isso eu tenho hoje olhando e analisando quais foram os pontos, né, que me fizeram gostar tanto daquilo ali. E voltava para casa super bem. Aí eu rendia amanhã. Eu arrumava a casa, eu organizava, eu preparava aquele almoço gostoso. Quando eu ia buscá-las, ainda tinha o dia inteiro pra gente aproveitar juntas, porque os filhos em casa pra mim nunca foram um problema, graças a Deus. Eu amo ter minhas crianças comigo, então assim a gente conseguia aproveitar e render muito o dia.
E foi assim que o bichinho do acordar cedo me picou e aí eu nunca mais larguei, nunca mais voltei a dormir tarde e acordar tarde. Isso já fazem uns 7, 8 anos. Com toda essa experiência, eu comecei a entender que não era sobre o que eu gostava ou não, mas era aquilo que era necessário para que meu dia rendesse bem, fluísse bem, para que eu fosse uma presença mais agradável para minha família, para que eu tivesse mais bem-humorada, para que as minhas manhãs fossem mais organizadas, para que meu tempo rendesse, para que eu conseguisse ser mais produtiva. Tudo isso nos faz muito bem, porque assim, você pode dizer o que você quiser, mas não tem como você negar que amanhã ela tem um sabor diferente. A nossa produtividade durante o período da manhã é muito maior. A gente pode até ter as mesmas horas ali durante o nosso dia. Se eu durmo mais tarde, meu dia encerra mais tarde. E eu acordando muito cedo, eu preciso dormir mais cedo, então meu dia se encerra mais cedo. Porém, a qualidade desse dia é outra. Não há como negar, não há como negar. Agora, se você dorme tarde e quer acordar cedo, aí realmente você vai ficar capenga, você não vai conseguir render, você vai estar mal, você não vai estar disposta, você não vai estar bem. Então, existe toda uma preparação. Depois disso, existiram várias outras fases na minha vida, fase, inclusive, onde as meninas voltaram a estudar de tarde, mas eu continuei acordando cedo. E hoje a minha rotina é acordar 4h45, o despertador toca e eu levanto. Eu não negocio com o despertador, eu não começo meu dia perdendo. Aquele minuto heróico, sabe? De você já sentir que você começou o dia vencendo. É isso que eu vivo hoje, com, assim, muita disciplina e também amadurecimento. Eu me comprometo comigo, com a minha rotina, com a minha vida, com os meus filhos, com a minha casa, com aquilo que eu preciso realizar no meu dia. E essa foi a melhor forma de executar tudo isso. Óbvio que essa é a minha realidade, aquilo que foi bom para mim. Você, dentro da tua, vai entender ali o teu caminho, o que é que você está precisando, mas eu tenho certeza que se você ajustar o seu relógio um pouquinho mais cedo, e assim você vai indo, um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais cedo, daqui a pouco você está acordando ali no horário que você realmente deseja, que você acha que você precisa. Porém, lembre-se sempre de cuidar do horário que você dorme. Ajustar o horário de dormir é parte fundamental. A minha manhã do dia seguinte começa sempre na noite anterior. Outras coisas que fizeram assim com que facilitasse esse meu processo hoje eu não tenho mais o quarto escuro. Eu sei que muita gente ama, eu também gostava, porém hoje eu não abro mão de acordar com a luz do dia, sabe? O sol nascendo, o amanhecer. E realmente essa é a nossa natureza, né? Antigamente, quando não existia energia elétrica, era assim que a gente vivia, né? A noite chegava, todo mundo se recolhia, e quando o sol nascia, todo mundo despertava. Então eu entendo que isso é algo bom. E hoje eu acordo e eu já faço o quê? Minha rotina de oração. A casa está em silêncio, eu tenho aquele tempo só para mim. Então eu vou às 4h45, levantei, faço ali minha higiene pessoal, óbvio, e vou fazer o quê? A oração do meu terço. Depois disso, eu faço ali uma breve reflexão do evangelho do dia. Isso é a base do meu dia, isso é o que me sustenta, isso é o que me estabiliza, isso é o que me deixa bem, isso é o que eu não abro mão. Óbvio, eu sou católica. Você é protestante, você faça a sua rotina, mas tenha esse seu primeiro momento do dia com Deus. Você vai ver como isso muda o jogo. E se possível, logo após, exercite-se, né? Então aqui, depois da minha rotina de oração, eu levo ali meia hora, mais ou menos, eu vou preparar as crianças para ir para a escola. Enquanto isso, o Vinícius já está me ajudando, ele está ali arrumando lancheiras, eu dou banho no Benjamin, eu vou ajudando as meninas no que é preciso. E quando dá 6 horas, a gente sai junto. Ele leva as crianças para a escola e eu vou para minha rotina de exercício. Hoje eu pratico crossfit, às vezes vou para musculação, mas prefiro ir para o cross, porque me dá uma energia muito boa, eu sou apaixonada. E aí eu volto para casa. Quando eu volto para casa, é hora de cuidar da vida. Aí eu tô disposta, eu tô bem. Naquele período da manhã eu já realizei tanta coisa, eu já me venci, eu já venci aquilo que me vence se eu não me esforçar, que é o quê? Acordar tarde, ficar toda atribulada, ficar mole, ficar preguiçosa, com dor de cabeça, arrependida. Quantas vezes a gente não sente culpa de, poxa, eu me comprometi a levantar a tal hora, eu pelo menos ficava assim, me comprometi a levantar a tal hora e quando eu fui ver, apertei o soneca ou não levantei, só mais um pouquinho, negociei comigo e aquilo me trouxe uma frustração, um atropelo para os meus dias. Então, assim, venci isso. Tive ali o meu momento com Deus, que é algo que se a gente não prioriza, se perde assim, ó. Se perde assim. E nada como viver isso no silêncio, naquela paz. A primeira parte do nosso dia, né? A nossa primícia para Deus. Então isso tem muito valor.
E depois, outra coisa que a gente tende a procrastinar muito, que é o quê? Exercício físico, né? Isso é outra coisa que mudou a história da minha vida. Ter constância na atividade física, mas aí é um papo para outro vídeo. Eu já fui uma pessoa extremamente sedentária, hoje eu treino de segunda a sábado e amo, com prazer, com alegria, eu quero, eu desejo, sabe? Então isso é muito bom. Depois de ter todo esse tempo para mim, cuidei ali do meu interior, cuidei do exterior, tô bem, tô de corpo, alma lavada. Eu venho para a rotina da casa, né, que é cuidar da minha família, do meu lar, do nosso ambiente, organização, deixar tudo cheiroso, preparar um almoço gostoso. É algo assim que me encanta. Eu amo oferecer isso para minha família, eu amo me doar nisso, sabe? Eu realmente sinto realização e prazer em viver dessa forma. Eu amo a rotina que eu construí e isso só se deu porque eu realmente comecei a levantar cedo. E isso me faz lembrar muito da passagem da mulher virtuosa, né, Provérbios 31, onde diz que ela acorda antes da casa, né? Então, quer dizer, eu me sinto assim maravilhosa, realizada, cumprindo a vontade do meu Senhor, pondo a preguiça de lado, vencendo a procrastinação, vencendo as minhas mazelas, né? Porque se eu não me vencer, eu serei vencida com toda certeza, porque eu também já estive nesse lado de ceder à preguiça, de ceder à procrastinação, e eu sei o quanto esse lugar paralisa, o quanto esse lugar nos é prejudicial. Então, a verdade é assim, todo mundo tem hábito, seja bom, seja mal. Se você repete aquilo todos os dias, sendo para teu benefício ou seja te prejudicando, é um hábito, cabe a nós construir bons hábitos, ir atrás da vida que a gente deseja viver, nos tornar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente admira. Então a gente precisa se esforçar nisso, se gastar nisso, sabe? E assim, não é porque também você não venceu um dia que você vai desistir, largar tudo, meu Deus, isso aqui não é para mim, não, é uma construção, é um degrauzinho de cada vez. Então, não deixe de se comprometer. Amanhã tu vai colocar teu despertador aí, X hora, e vai levantar. Não negocia, combinado? Você vai ver que vai ser muito bom. E quando você colher os primeiros frutos, sabe? Aquela sensação maravilhosa que você vai sentir porque você venceu no primeiro minuto da sua manhã. E aí, um detalhe, deixe o celular de lado, porque acordar cedo e ficar perdendo tempo com outras coisas que também não vão te levar aonde você deseja chegar, não vai acrescentar, né? Só vai levantar cedo e vai continuar com aquele vazio de quem não produziu, de quem, enfim. E produzir que eu falo não é aquele ativismo vazio, não. É conseguir colocar nos teus dias aquilo que realmente você deseja, sabe? Esse é o segredo. Não fica se distraindo. Tenha momento para todas as coisas, porque só assim você vai se sentir completa, feliz e realizada. Agora me conta, você é do time que acorda cedo, já experimentou essa maravilha, ou ainda tem acordado tarde e essa tem sido uma luta para ti? Quero aproveitar para já deixar um convite, se você gostou dessa conversa, aproveita e se inscreve no meu canal, eu tô começando agora, ele ainda é um bebezinho, mas assim, eu tô muito feliz e espero trazer muita coisa legal aqui ainda. Compartilhar muita experiência, meu dia a dia, com vlogs de rotina. Vocês também podem trazer sugestão daquilo que gostariam de ver por aqui, tá? Um beijo e até a próxima!